Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que essa presença gloriosa de Deus está entrando aí na sua casa, está entrando nos seus negócios, está entrando no lugar que você trabalha, e todo peso espiritual, contrariedade, palavras lançadas contra teu lar, contra teu trabalho, espíritos de inveja, está por terra agora. No nome de Jesus Cristo, eu oro para que o teu ambiente seja um ambiente carregado da presença de Deus, carregado de cura, de milagres, de vida de Deus, de transformação, de saúde. No nome de Jesus, eu oro para que esse ambiente seja o máximo de produtivo, o máximo de realização de sonhos, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Eu oro agora declarando que bênçãos do alto estão sendo liberadas sobre a tua família. O Senhor está restaurando o sono de todo aquele que sofre de insônia. O Senhor está libertando pessoas de cativeiros espirituais, de vício, de amarras, de pecado. Eu oro para que haja um avivamento no teu lar, haja uma transformação em todos possam ter o conhecimento de quem é Jesus Cristo, possam ter o conhecimento da presença de Deus, da glória do Eterno. Senhor, nós celebramos a tua presença e te pedimos, encha-nos. Também te pedimos, cobre a nossa casa, cobre, Senhor, o nosso lar com os 7 derramamentos do sangue de Jesus. Pedimos a tua proteção, pedimos a tua bênção. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa. Deus está operando. Você crê nisso? Você pode declarar essa palavra? Deus está operando. Escreve aqui nos comentários, Deus está operando. Não compreendemos a dimensão total daquilo que Deus está fazendo, mas certamente Ele está fazendo coisas que nós nem sequer podemos imaginar. Quando Jesus chegou no velório de Lázaro, quando Jesus chegou diante do túmulo que estava a pedra posta, e Jesus disse, removam a pedra, aquelas pessoas não imaginavam o que estava para acontecer. Ninguém imaginava, eles não poderiam ter a noção que o poder de vida iria entrar dentro daquele túmulo e iria levantar aquele que já estava morto há 4 dias. O cheiro da morte estava naquele ambiente. Mas quando a voz de Jesus ecoou para dentro daquele túmulo, o velório acabou. O túmulo ficou vazio, porque o morto foi ressuscitado. O milagre aconteceu, a vida de Deus entrou e iluminou tudo. E Marta e Maria, que estavam chorando, então agora não estavam mais chorando de tristeza, não estavam mais chorando a morte do irmão amado, mas agora estavam chorando de alegria. E todos aqueles que estavam ao redor, eu fico imaginando a cena, as pessoas se ajoelhando, as pessoas com as mãos levantadas, dando glória a Deus, e todo aquele cenário que antes era de morte, era de choro, era de caos, era de dor, agora estava um cenário de maravilha, um cenário de espanto, um cenário da marca, da glória de Deus, da voz de Jesus que estava ali ecoando ainda. Eu quero dizer a você, assim como Lázaro ressuscitou, assim como Jesus tira esse homem dos mortos, Ele pode também trazer a transformação na sua vida. Ele pode trazer vida onde não há vida.
Ele pode, através da sua voz poderosa. Eu falei hoje pela manhã, na oração da manhã, sobre o poder de Deus, a potente voz de Deus. Essa voz que muda o destino de alguém. Se você ouvir a voz de Deus, que Ele vai fazer justiça na sua vida, então Ele fará. E não tente, imaginar como que isso vai acontecer, porque isso pode acontecer como um de repente de Deus. Hoje eu gravei um vídeo falando sobre as viradas súbitas que Deus dá na nossa vida. E para uma virada súbita acontecer, um de repente acontecer, basta uma palavra. Uma palavra é o suficiente para mudar tudo. Uma palavra é o suficiente para que você tenha novos acessos. Uma palavra é o suficiente para que Deus restaure o teu casamento. Uma palavra é o suficiente para Deus te curar. Uma palavra é o suficiente para tudo na sua vida começar a movimentar, mesmo que hoje esteja tudo parado e você esteja em estagnação. Uma palavra pode mudar o curso das coisas. Eu estava meditando numa palavra hoje, que é o Salmos 23, verso 5, que diz assim: preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu já parei vários momentos da minha vida para agradecer a Deus por toda a bondade dele. Já senti que não era digno de receber tantas coisas maravilhosas de Deus na minha vida. Quando eu contemplo os meus filhos, a minha esposa, que é uma excelente pessoa, é uma esposa incrível, maravilhosa, que Deus me deu. Quando vejo as bênçãos de provisão e tudo que Deus tem feito na minha vida, tudo que eu coloco a mão prospera, a porta que eu bato, ela se abre para mim. E eu vejo que isso é Deus, não tem outra explicação. Por mais que eu quisesse chamar essa glória para mim, eu não conseguiria. Porque eu aprendi que um passo em direção à autossuficiência é um passo para longe de Deus. Guarde isso, porque talvez isso seja como um norte que você tem que ter durante toda a sua vida. Eu aprendi isso, que um passo para a autossuficiência é um passo para longe de Deus. Então eu tenho declarado diante do Senhor que o Senhor, Ele é o Deus da minha provisão. Ele é o Deus que me ungiu com a unção da diferença. Ele é o Deus que pode ungir você também com essa unção da diferença. É Ele que pode mudar o rumo da sua vida e pode alinhar o seu propósito, alinhar os planos que Ele tem para a sua vida e para o seu caminho. Agora eu quero que você preste muito atenção no que eu vou lhe falar. Quando a Bíblia diz aqui, preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos, você se sente muitas vezes pequeno, diante de tantas coisas boas que Deus está fazendo na sua vida. Mas Deus, Ele diz para você, senta na mesa, porque eu preparei uma mesa para você. E nessa mesa que Deus prepara, Ele faz com que os nossos inimigos sentem nessa mesa, mesmo que eles não queiram, para Ele ver você, para que eles vejam você. Seus inimigos estão sentados na mesa, estão muitas vezes te invejando, estão muitas vezes te criticando, estão muitas vezes te difamando. E Deus coloca todos eles ao teu redor, na mesa que Ele mesmo preparou para fazer justiça em teu favor. É por isso que a Bíblia diz, preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Deus prepara essa mesa. Deus prepara. Deus prepara. Você não precisa buscar justiça própria. Você não precisa mostrar que você está certo. Porque Deus é a tua justiça. Deus é a tua justiça. A sabedoria que você precisa ter é, senta na mesa e fica quieto. Porque Deus vai colocar todos os teus adversários na roda da mesa. Eles não sabem muitas vezes o mal que estão fazendo contra você,
Eles não sabem, sabe que a inveja contra você, na verdade, é uma inveja injusta. E que é Deus que está na sua vida, que está te abençoando, é Deus na tua vida te prosperando, é Deus na tua vida te dando as melhores oportunidades, te colocando diante de acessos. A voz dele disse: senta na mesa, que eu vou preparar uma mesa na presença dos teus adversários. Então é melhor você ouvir. Desfruta do que Deus te deu. Seja feliz com o que Deus te deu, celebre o que Deus te deu, porque é bênção de Deus. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, é bênção de Deus. Então eu celebro o que foi Deus que me deu. E a Bíblia diz aqui: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aonde que Ele unge a nossa cabeça? Na presença dos nossos adversários. É na presença daqueles que te invejam. É na presença daqueles que se opõem. É na presença daqueles que falam mal de você pelas costas, que criticam você, que têm os achismos deles nas cabeças deles. Por isso que você tem que entender: unges a minha cabeça com óleo, unges, o meu cálice transborda. O meu cálice transborda para que eles vejam que tu és comigo, para que eles vejam que a tua mão poderosa está comigo, para que eles vejam que a glória de Deus está sobre a minha vida, que foi Deus que escolheu, é Deus que capacitou, é Deus que está operando, é a mão dele. Por isso, se você quer ser uma pessoa ungida por Deus, senta na mesa. Senta na mesa. Senta na mesa e deixa Deus colocar os teus adversários ali. Se Ele está preparando um banquete para você, aprenda a se servir. Aprenda, sabe, a não ficar intimidado com aqueles que estão ao teu redor, com aqueles que estão olhando para você torto. Ele preparou um banquete para você. E você sabe, é muita falta de respeito você chegar num lugar e não provar aquilo que prepararam para você, ainda mais aquilo que foi preparado por Deus. Ele é um pai. Ele é um pai que preparou tudo com muito amor para você, e Ele está dizendo para você: banqueteie-se, coma, porque fui eu que fiz. É tudo preparado com muito amor e com muita justiça. Eu preparei esse tempo, eu preparei esse banquete, eu coloquei essas pessoas ao teu redor para que eles vejam que eu estou contigo. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Aqueles que estão ao teu redor vão ver que Deus está contigo. Aqueles que hoje te menosprezam, aqueles que te rejeitaram, aqueles que disseram que você estava morto, aqueles que disseram que você estava esquecido, eles vão ver Deus na sua vida, eles vão ver Deus preparando um banquete para você e na presença dos seus adversários, e o Senhor vai te ungir, o teu cálice vai transbordar. E eles até iam querer um pouco desse óleo sobre a cabeça deles, mas eles não terão, porque Deus colocou sobre a tua cabeça. O óleo vai transbordar, eles vão desejar e não vão ter. Eu vou dizer uma coisa para você: quem deseja aquilo que você tem, não vai ter. Quem deseja aquilo que você tem, não vai ter. Porque a inveja é uma coisa que não passa diante de Deus. É uma coisa que Deus não abençoa. Por isso, nunca deseje ter o que o outro tem, deseje ter o que Deus tem para a tua vida. Porque é o que Deus tem para a tua vida que vai te abençoar, que vai te prosperar, que vai fazer diferença no teu caminho, no teu destino. Pega essa palavra como uma palavra profética para a sua vida. Está vindo dias que o Senhor vai te ungir. E aqueles que desejarem ter o que você tem, não vão ter. Porque o que Deus tem para você é para você. Amém? O que Deus tem para você, ninguém vai tirar. O que Deus tem para você, não adianta eles invejarem, não adianta eles desejarem, não terão. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. E a Bíblia diz: certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve a voz de Deus, a Bíblia diz que a bondade, a misericórdia, o amor leal do Senhor te seguirá todos os dias da tua vida. Ou seja, independente da economia, independente das dificuldades, independente dos dias maus, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo no mundo, o Senhor estará com você. Todos os dias te seguirão, a Bíblia diz.
Você não terá, sabe, dias gloriosos e dias menos gloriosos, não. Se você deixar Deus guiar a sua vida, se você deixar o Senhor conduzir você nessa vida através da sua voz, você vai viver dias extraordinários e um dia melhor do que o outro, porque o que Deus tem preparado para os seus é o melhor que nós podemos imaginar. Eu deixo essa palavra no teu coração. Sei que essa foi uma palavra profética para a tua vida. Amém? Eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários exatamente o que eu vou lhe falar. Escreve aí: a voz de Deus está preparando um banquete para mim. A voz de Deus está preparando um banquete. A voz de Deus está preparando um banquete. Você crê nessa palavra? Que a voz de Deus está lhe preparando um banquete? Então receba em nome de Jesus. Receba como palavra profética sobre a tua vida e o Senhor vai te ungir. Amém? Vão desejar aquilo que você tem, mas é tudo para você. Deus colocou na sua vida e vai te abençoar. Amém? Deus vai te abençoar. O que Deus tem para eles é para eles. O que Deus tem para você é para você. Então guarde essa palavra no seu espírito. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero também dar um testemunho que nós recebemos da Luísa e da sua filha Miriam Sena. E ela escreveu assim: meu nome é Luísa e quero testemunhar o milagre que Deus fez na vida da minha filha Miriam. Recentemente Deus abriu uma porta de estágio para ela em um órgão público e ficamos muito felizes. No dia seguinte fomos ao dermato e a médica se assustou com uma pinta dizendo que poderia ser maligna e que precisava ser removida com urgência. Os médicos chegaram a afirmar que era câncer, mas nós nos colocamos em oração e hoje, para a honra e glória do Senhor, recebemos o resultado do exame. Era benigno. São bênçãos que Deus está derramando na tua casa e na tua família, Luísa. A tua alegria é a nossa alegria. E eu vou dizer mais, quando uma bênção vem, tem outras que ela está acompanhando. Certo? Então pode aguardar que existe mais bênçãos ainda que te acompanharão em nome de Jesus. E eu quero aqui dar um recado muito especial. Hoje, quando lançamos a Escola de Profetas, em 2 horas, nós já tínhamos chegado a quase 50% das vagas. Para a glória de Deus. Agora nos restam as últimas vagas e pode encerrar hoje, até a meia-noite, como pode encerrar amanhã. Eu não sei, mas agora estamos muito próximos. Então, você, que Deus está chamando você para um banquete espiritual, para algo que Deus quer fazer na sua vida. Dia 5 e dia 6 de setembro, nós teremos uma escola de profetas aqui em São Paulo. E se você sente que Deus está preparando esse banquete para você, se dentro do seu espírito você está entendendo, Deus está me chamando para isso, Deus está me chamando, me veio uma vontade de participar, então, não é que, sabe, é uma vontade sua, é uma vontade que Deus colocou dentro de você, é uma vontade que Deus colocou dentro de você. E mais uma informação importante, as vagas podem encerrar hoje, tá? Ou podem encerrar amanhã pela manhã. Certo? Eu acredito que pelo número de inscrições que nós tivemos hoje, vai encerrar hoje até a meia-noite. Eu acredito que essa escola, em menos de 24 horas, vamos encerrar as vagas delas. Ok? Então, tá aí o meu convite para você. Eu deixei o link fixado aqui no comentário do chat. E se você quer fazer a sua inscrição, vá no meu site, quando acabar essa oração, www.vinicius7.com.br, e ali você faz a sua inscrição para a Escola de Profetas presencial. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. E é o que eu digo, quando Deus nos toca, essa é a voz de Deus. É a voz de Deus já falando e nos chamando para esse ambiente profético, para esse banquete que está preparando. E nesse banquete, o que Deus preparou é bom. O que Deus preparou vai te abençoar. O que Deus preparou vai chamar a atenção de todos. Amém? E vai ser grande na tua vida em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Então compartilhe agora. Também quero pedir que você deixe a sua curtida nessa oração e compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder essa oração em nome de Jesus Cristo. Eu espero também que muitos de vocês durante o dia tenham tido respostas de Deus.
Durante o dia, Deus tenha abençoado você. Durante o dia, coisas que foram surpreendentes tenham acontecido para a glória de Deus. Eu creio na palavra profética. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro, compartilhe com o máximo de pessoas. Quero lembrar também que domingo agora eu estarei no Rio Grande do Sul, ministrando em Santa Maria, coração do estado, na Avenida Carlos Ur, número 935. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque sei que o Senhor está preparando esse banquete no espiritual para todo aquele que está sendo guiado pela Tua voz. Meu Deus, cada pessoa que está aqui nessa oração, está aqui porque ouviu a Tua voz. Está aqui porque o Senhor trouxe ela aqui. Existe um propósito dela estar aqui, existe um propósito dela estar nessa campanha, existe um propósito de eu estar orando, de ela ter nos conhecido, de ela estar nesse ambiente profético. E eu creio, ó Deus, há um chamado aqui, há um propósito que está se desenrolando, há um agir de Deus. E a Tua palavra falou conosco hoje que o Senhor vai ungir aqueles que estiverem na mesa, dirigidos por Ti. O Senhor vai ungir. O Senhor já preparou a mesa, o Senhor vai ungir aquele que o Senhor convidou para sentar na mesa. O Senhor vai ungir e o seu cálice vai transbordar. E todos irão ver o que o Senhor irá fazer. Por isso eu quero liberar uma palavra. Aonde existe morte, que agora haja vida. Eu oro por aqueles que seus sonhos morreram. Eu oro por aqueles que perderam a expectativa de que coisas melhores virão. Por aqueles que estão até mortos espiritualmente. Eu digo em nome de Jesus Cristo, volte à vida. No nome de Jesus Cristo, que a presença de Deus te toque agora e que você sinta esse toque de Jesus Cristo, esse toque da presença de Deus tocando na tua vida agora, ressuscitando você, trazendo você para perto, até mesmo você que estava longe, agora você está sendo trazido para perto. Eu oro para que a voz de Jesus entre em todas as casas, em todos os carros, em todos os escritórios, aonde essa oração estiver sendo ouvida, que a voz de Jesus agora traga vida, traga sobrenatural, traga mudança de realidade, mudança de estrutura. No nome de Jesus, eu libero uma palavra profética sobre a vida dessa pessoa. Vem tempos de avanço, vem tempos de crescimento, vem Deus, vem tempos onde Deus trará a diferença na tua vida. A unção da diferença está sendo liberada sobre a tua vida e Deus vai te honrar. Está preparando uma mesa. Eu quero declarar em nome de Jesus que a voz de Jesus vai trazer o convencimento ao marido que não é cristão, aos filhos que não são cristãos, aquelas pessoas que não querem saber de Deus na tua família. A voz de Deus vai trazer vida, a voz de Deus vai tocá-los, a voz de Deus vai trazê-los para perto da presença do Senhor. Aleluia! E eu oro também, Senhor, porque eu sei que essa voz é a voz da cura, a voz de Jesus é a voz da cura, e eu quero declarar saúde ao corpo físico, saúde a todo problema emocional, a toda doença emocional. Receba a cura, receba um milagre de Deus agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder agora. Amém e amém. Você crê?
que a voz de Jesus falou com você? Então compartilhe essa oração. Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui. E você que Deus chamou você para estar nessa escola de profetas. E eu acredito que enquanto há vagas, existe uma com o seu nome. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos um toque poderoso de Deus na tua vida, na tua família, em todos próximos a ti. No nome de Jesus, que o toque de Deus venha sobre ti. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Remova a enfermidade, remova a opressão espiritual, remova o cansaço, traga cura emocional total e completa a essa pessoa. Eu oro por aqueles, Pai, que sofreram traumas, que enfrentaram dias difíceis, para que o alívio do Senhor venha a essa pessoa. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com cura, toque-os com milagre. Toque-os, ó Deus, toque-os. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, toque-os. E nós colocamos tudo nas tuas mãos, a nossa família, as decisões, os projetos, nossos sonhos e também o nosso destino. E pedimos ao doce e amado Espírito Santo, nos conduza. Pedimos a condução do Espírito Santo. Abra os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus e para discernir os teus caminhos. Oramos em o nome de Jesus Cristo, invocamos a presença de Jesus aqui nessa oração. E pedimos, ó Deus, céus abertos sobre nós e sobre a nossa casa. Amém e amém. Que o Senhor te toque de uma forma especial, ainda hoje, em nome de Jesus. Ninguém pode impedir o que Deus tem para a sua vida. Nada nesse mundo, nem o inferno inteiro, pode impedir o que Deus tem para a tua vida. Declare aqui nos comentários: nada nem ninguém vai impedir o que Deus tem para a minha vida. O que Ele tem reservado para você já tem seu nome. Então creia, ninguém vai roubar o que é seu, ninguém vai tirar o que é seu, em nome de Jesus. Amém? E você que está entrando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, vamos caminhar juntos. Quero pedir também que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. A partir de amanhã, nós vamos fazer uma campanha aqui de 3 dias, orando por batismo no Espírito Santo. Quem batiza é Jesus, mas nós estaremos orando aqui para você que busca o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma coisa, o batismo nas águas é outro, certo? Nós vamos orar por batismo do Espírito Santo. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Quero, inclusive, amanhã pela manhã, contar na oração das 6 da manhã como que foi o meu batismo no Espírito Santo. Eu tinha 14 anos de idade, estava na igreja. Como que foi isso? Amanhã pela manhã eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Quero dar um testemunho, o testemunho da Jéssica. A Jéssica acompanha nossas orações aqui e ela respondeu assim: quero compartilhar um grande milagre. Eu estava ajudando uma amiga em oração, li a Bíblia com ela. Ela esteve na UTI várias vezes, teve paradas cardíacas e ainda enfrentou uma gestação de gêmeos de altíssimo risco. Mas em meio a tantas lutas, conseguiu ter os bebês. Depois descobriram 4 nódulos na tireoide dela, um deles maligno. Ela ficou dias sedada, sem acordar, e eu continuei orando, até que um dia, do nada, acordei com ela me ligando. Glorifiquei a Deus na hora. Eu mandava as orações para ela assistir. No dia seguinte, recebi a mensagem de que o nódulo que precisava de cirurgia sumiu. O nódulo maior, que era maligno, simplesmente desapareceu.
Os outros eram pequenos e não precisam de cirurgia, apenas acompanhamento. Hoje ela está em casa, melhorando, e eu creio na cura total e completa dela. Testemunho porque Deus é fiel, Deus cura, Deus responde oração e Deus ainda faz milagres. Que Deus continue abençoando você em todas as áreas da sua vida. Através das orações, consegui vencer muitas coisas e ajudar outras pessoas. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Que bênção, Jéssica. Deus é fiel. Ele opera milagres. Jesus cura. A nossa fé está nele. Não coloque a fé em mim, coloque a fé em Jesus. Ele cura, Ele opera milagres. Nossa fé está nele, Ele salva, Ele tem todo o poder. E você que me acompanha aqui nas orações, eu quero pedir para você compartilhar. O botão compartilhar é só você procurar aí, e em alguns está uma setinha. Tem uma setinha aí, clica na setinha ou um botãozinho, às vezes como se fosse um ponto final. Você clica ali e você consegue compartilhar a oração, mandar para amigos, mandar para parentes, compartilhar o que Deus está fazendo. O que Jesus faz tem que ser mostrado para as pessoas. Elas precisam ver que Deus é real e que Ele opera milagres. Amém? Muito bem. A palavra que o Senhor me deu é o que fazer em tempos de crise. Em Gênesis 26, do verso 2 ao 6, olha o que está escrito aqui. E se você está passando por alguma crise, eu preciso da sua atenção. Porque essa palavra pode ser como uma luva para você. Gênesis capítulo 26. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Isaque era filho do grande patriarca Abraão, conhecido na Bíblia como o pai da fé. E ele teve um encontro com Deus e o Senhor disse para ele não descer ao Egito. A ordem foi clara: não desça ao Egito. Nós temos que obedecer a Deus. Quando Deus diz, não faça esse negócio. Quando Deus diz, não anda com aquela pessoa. Não saia daqui. As pessoas, elas primeiro decidem e depois consultam a Deus. E daí, quando a coisa vira, eles lembram de Deus e dizem: Deus, por que tu não me ajudou? Você não perguntou, você foi fazendo, você foi tomando as decisões, você não colocou nada diante do Senhor. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui nessa passagem, que a Bíblia diz que Deus abençoou muito a Isaque, ele prosperou, ele ficou riquíssimo. Deus relembra a obediência de Abraão como uma expressão de fé. Então eu vejo que Isaque, muito do que acontecia com ele, não era por causa dele somente, era por causa do pai dele. Por causa da obediência do pai dele, da renúncia do pai dele. Então, uma observação para quem gosta aí de brincar com Deus: não tente substituir a obediência por nada, absolutamente nada. Obedecer é melhor do que sacrificar. Primeiro, obedeça. Não quebre direções que Deus te dá. Mesmo que você ache mais vantagem em determinada coisa que apareceu para você, se Deus tirou a tua paz, não vá adiante, não prossiga com isso. A obediência ativa bênçãos geracionais. Se eu obedecer a Deus, meus filhos serão abençoados. Os filhos dos meus filhos serão abençoados. Então, Isaque estava ainda sobre o manto de obediência de Abraão. Teus filhos têm que estarem sobre o teu manto de obediência. A tua obediência a Deus vai proteger os teus filhos.
Todo pai, toda mãe enfrenta fases com os filhos. Tem a fase da infância, depois a fase da adolescência, depois a fase da maioridade, depois a fase que casam, que vão embora. E em todas essas fases, o que deve guardar a vida dos teus filhos, porque tem fases que não são muito fáceis, eu sei, eu sou pai, e algumas coisas são desafiadoras, certo? Mas o que vai cobrir a vida dos nossos filhos, é a nossa vida de obediência, é a nossa vida de entrega a Deus. Então, mesmo que eles não temam a Deus hoje, mas você é alguém que teme, você é alguém que obedece a Deus, então teus filhos vão estar cobertos pelo manto de obediência que você carrega. A segunda coisa que eu vejo aqui, que a obediência ativa de Isaac, assim como a de Abraão, trouxe uma série de ações. Como assim uma série de ações? Obedecer a Deus vai levar você a ter posicionamentos. Obedecer a Deus vai fazer você ter ações. E essas ações, elas precisam ser praticadas por nós e não por outros. O que Isaac fez em Gerar? Primeiro, ele semeou na terra naquele ano. Não no próximo ano, naquele ano ele já semeou. Ele não deixou para depois, ele não postergou. Naquele ano ele já semeou, porque ele estava em obediência. Nós temos que ser prontos para obedecer. Eu não posso, ir deixando de lado algo que Deus está falando comigo. Eu preciso começar a obedecer imediatamente. Há ações que devem ser feitas no tempo certo, sem adiamento, sem postergação, sem negligência. Ele semeou naquela terra e naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Gênesis 26, 12. Isaac semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais. E diz ali, e o Senhor o abençoou. É isso que eu quero na minha vida, que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor me abençoe. Então eu não quero desobedecer Ele. Algumas coisas que Deus pede para nós vai exigir muito da disciplina, vai exigir nossos recursos, vai exigir nossa dedicação, nosso tempo, certo? Mas quando Deus coloca algo no seu caminho, é melhor você obedecer. Isaac semeou porque o Senhor estava abençoando ele. E é isso que eu quero que o Senhor me abençoe. Então, mesmo que você esteja confortável num lugar, mesmo que você esteja estabilizado em um lugar, saiba que para Deus te abençoar, você precisa estar caminhando com Ele. E se você está caminhando com Ele, Ele vai te abençoar. Escreve aqui nos comentários. Eu quero essa bênção? Escreve aí. Eu quero essa bênção na minha vida. Declare aí nos comentários. Eu quero essa bênção na minha vida. E o terceiro lugar, Deus abençoou Isaac. Esta bênção é o que faz a diferença entre ter riquezas abençoadas e riquezas sem bênçãos. Tem gente que consegue adquirir riqueza, mas sem a bênção de Deus. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, mas não traz dores. Agora, toda riqueza sem a bênção de Deus vai trazer dor de cabeça, vai trazer preocupação, vai trazer insegurança, vai trazer problemas dentro do lar que a pessoa nem imagina. Eu quero falar aqueles que são bem financeiramente, que estão me escutando agora, que têm sucesso, que têm influência. Você pode ter muitas coisas, mas a Bíblia diz para você não confiar nas suas coisas. A Bíblia diz para você não confiar nas suas riquezas. A Bíblia diz para você não confiar na sua capacidade. Você precisa da bênção do Senhor sobre a tua vida. A bênção do Senhor sobre essa riqueza. Sem a bênção do Senhor, você não consegue assegurar tudo aquilo que está ligado a você. Só quem segura a nossa vida, segura nossos filhos,
nossos projetos, a nossa vida é o Senhor. Então busque a bênção do Senhor. Você pode ser uma pessoa, sabe, que está ganhando o mundo, mas está perdendo a alma, está perdendo a família, está perdendo o casamento, está perdendo, sabe, os seus princípios. Você precisa da bênção do Senhor na sua vida. E a quarta coisa que eu vejo na vida de Isaac, os detratores de Isaac reconheceram a prosperidade dele. Isaac chegou a gerar, mas não foi bem recebido, nem acolhido pela comunidade. Os habitantes locais encaravam com suspeita e rejeição Isaac, mas ele permaneceu firme. Eu e você, mesmo que temos gente contra nós, que não gosta de nós, que nos ataca, que mente, que difama, devemos permanecer firmes, porque a bênção do Senhor na nossa vida prevalecerá. A presença de Deus na nossa vida permanecerá. Permanecerá. Então essa é a certeza que nós temos e devemos caminhar por essa palavra, devemos caminhar por essa direção no nome de Jesus Cristo. Amém? Assim cremos, assim caminhamos debaixo da palavra do Senhor. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente para você dos nossos livros, certo? Esses aqui são os meus devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Os dois juntos dá mais de 700 orações, olha só. O versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. Aqui as direções para o teu dia. E aqui embaixo você vai fazer uma oração a seu próprio punho. Você vai pegar uma caneta. E você vai escrever uma oração a seu próprio punho, certo? Você pode adquirir nossos devocionais até para você ler antes de dormir através do meu site www.vinicius7.com.br. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos, certo? Deus já falou muito comigo através dos sonhos. E esse livro aqui traz uma explicação sobre muitos sonhos. Sonhos que são de Deus, sonhos que não são, ataques espirituais por meio de sonhos. Nesse livro aqui você vai ter um grande entendimento sobre isso, ok? Você pode adquirir também lá no meu site. E se você gostaria de nos ajudar em nossos projetos, eu estou na televisão, renovei meu contrato com a televisão, a Rede TV, inclusive sábado tem programa às 10 da manhã, certo? Em rede nacional, vai ser uma grande bênção. E se você quer nos ajudar em nossos projetos, vá até o nosso site e ali você vai ter a liberdade de nos ajudar. E também peço a oração de todos, por esse projeto de televisão, por outros projetos que a gente está tocando e que o Senhor possa ter recompensa. A recompensa vem do Senhor para mim, a recompensa vem do Senhor para aquele que crê. Amém? Salmos 91, deixa eu declarar aqui, Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração e escreve aqui nos comentários
toca-me, Jesus. Escreve aí, toca-me, Jesus. E amanhã vamos começar a orar 3 dias por batismo do Espírito Santo e por renovo no Espírito Santo, para quem já é batizado no Espírito Santo. Amém? Foi algo que Deus colocou no meu coração. Quem me conhece sabe que não é do meu costume orar aqui nas lives que são públicas para todo mundo, mas o Senhor me tocou de fazer isso, eu irei fazer, e a minha oração é que o Senhor toque a tua vida de uma maneira especial. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, assim como Isaac, que venceu crises, nós sabemos que o Senhor também pode nos ajudar a vencer crises. Nós queremos essa bênção que estava sobre Isaac. A tua palavra diz que o Senhor o abençoou. Meu Pai, abençoa o nosso trabalho. Abençoa tudo o que estamos fazendo. Abençoe a mim, meu trabalho diário, Pai. Abençoe também, Senhor, esse trabalho que estamos agora desenvolvendo. Senhor, levando a palavra de Deus através da televisão a pessoas, meu Deus, que estão às vezes em lugares distantes. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe esse projeto e outros. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe esses projetos, no nome de Jesus Cristo. E cada pessoa que está aqui nessa oração, abençoe o projeto dela, abençoe o seu projeto, abençoe seu sonho, abençoe aquilo que ela está construindo, abençoe aquilo que ela está trabalhando, no nome de Jesus Cristo. Abençoe, Pai. Nós te pedimos, toca Jesus com o teu poder. Toca Jesus com o teu poder na vida dessa pessoa. Toca Jesus com o teu poder, toca Jesus com a tua graça. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, toca Espírito Santo. Toca com o teu poder, toca com o teu favor, doce e amado Espírito Santo. Visita a vida dessa pessoa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo agora, que todo sofrimento acabe e que a vida de Deus nasça na vida dessa pessoa. Toque Jesus em cada pedido de oração, todo pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários, todo clamor pela família, pelo casamento, pela vida de um filho, pela vida, Senhor, de um neto, de uma neta. Oramos agora e te pedimos, toca Jesus, toca Jesus. Toca Jesus e intervém, toca Jesus e cura, toca Jesus e opera milagres, toca Jesus, toca com o teu poder, Jesus, toca Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, me ajude a compartilhar, amém? Me ajude na minha missão, a compartilhar essa oração. Que Deus te abençoe poderosamente, ricamente, em nome de Jesus. Até mais.